Eu queria trazer também uma outra imagem para associar a essa imagem tão eloquente que é do morto com relógio. Então me vem à mente uma imagem, que eu queria trazer isso para o Marildo, né, comentar, do Walter Benjamin, né, que era também um ensaísta de peso, que ele destacou um fato na Revolução Francesa, não sei se na Revolução Francesa ou na Comuna, agora estou em dúvida, que os comunardos, ou os revolucionários de 89, uma das primeiras ações na insurreição foi de atingir, né, com disparos os relógios das catedrais, dos prédios públicos. Então eu queria trazer para eles o seguinte: essa imagem contrapõe a imagem de um morto com o relógio andando, dessa outra imagem dos vivos revolucionários destruindo os relógios, né, parando o tempo, porque a revolução não é mais o seguir em frente e sim puxar o freio de mão, né, como na imagem famosa do Walter Benjamin. Queria que o Marildo comentasse isso aí, por favor. A questão do tempo no capitalismo é de fato um tema central, né? O Marcio Postoni, no Tempo, Trabalho e Dominação Social, que eu já me referi aqui há pouco, né? Ele vai mostrando de forma, do meu ponto de vista, fascinante, né? Como se produz né, o tempo abstrato e se introduz o tempo abstrato na história, né? Todo mundo anda conectado no tempo, todo mundo está ligado, porque todo mundo tem tempo restrito, né? Tem hora para tudo. Esse ter hora para tudo no capitalismo, né, ele faz muito sentido, porque, veja, o que é o valor, né? O valor é a medida de tempo socialmente necessário para a produção de uma mercadoria, né? Lembrando que o Marx diz, olha, no capitalismo, né, a riqueza, que é uma riqueza abstrata, ela é medida, né, por uma coleção imensa de mercadorias, né? Então, veja, o tempo, né, esse tempo abstrato, né, o que é o tempo que mede, né, o tempo socialmente necessário, mede a produção de uma mercadoria. É uma coisa que nós não pegamos, ele não existe materialmente, mas ele objetivamente existe, né? E ele se impõe sobre nós como se fosse uma força sobrenatural. Daí, inclusive, a imagem do fetiche do Marx, né? Ele parece um feitiço mesmo. Ele parece um feitiço porque ele nos submete ao seu poder, né? E ela se faz presente nas nossas vidas de modo imperativo, né? Então, veja, quando começa a produção de mercadorias no capitalismo, vai surgir também esse mecanismo de medida de tempo, que é o relógio. Eles são contemporâneos, eles são coetâneos, né? O relógio ele não é apenas uma invenção tecnológica do capitalismo. O relógio é a invenção de um tempo de medida, de um tipo de medida do tempo que só o capitalismo faria. Numa sociedade não capitalista, como, por exemplo, as sociedades, né, da Idade Média ou mesmo da Antiguidade, media-se o tempo pelo Sol, né? E as pessoas eram razoavelmente exatas na medida do tempo pelo Sol, né? No capitalismo, não. No capitalismo, o nosso tempo, ele não é mais esse tempo medido pela natureza, ele é um tempo abstrato, que ele funciona independente de qual é a hora do dia, o que é o dia lá fora, se é noite, se é manhã, se é tarde. Veja, como nós vamos trabalhar fechados entre quatro paredes, né? Se é manhã, tarde ou noite, se chove, se faz sol, isso pouco importa. O que eu quero sublinhar é que há uma dominação, né? O capital, né, ele é uma forma abstrata de tempo, né, que produz uma dominação social, né? Essa é a tese do Postoni, né, sustentada, evidentemente, na obra madura do Marx, né? Essa é uma questão central para nós entendermos o capitalismo, né? Não somos nós quem dominamos o tempo, mas é um tempo abstrato e sempre igual que nos domina. Essa imagem do Benjamin é brilhante, muito bem lembrada, né? Na Revolução de 1848, o Louis Blanqui, né, os revolucionários franceses, eles têm noção de que a Revolução, já naquela época,
é uma revolução contra o progresso. Tá? Isso é um tema muito importante no Benjamin. Porque o que significa o progresso? Progresso é a aceleração do tempo. Progresso é a aceleração da produção de mercadorias. Progresso é a ampliação, tá? Imperativa do domínio dessa abstração sobre as vidas humanas. Então, o que fez a Revolução derrotada de 48? Né? Ela, simbolicamente, ela vai parar o tempo do capital, para que o tempo da história seja dominante. O tempo da história, que é o tempo concreto, que é o tempo que nós produzimos, nós seres humanos, com o nosso contato físico, né? Com a nossa existência material, com as nossas necessidades realmente humanas e não as necessidades do capital, né? Esse tempo da história, para que ele possa de fato existir como espaço de decisão humana, é necessário que o tempo do capital seja destruído.